Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42 e essa semana vamos falar sobre Death Note. Antes de eu falar sobre o mangá, já deixa aquele like aí pra você não esquecer. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. A gente tá aqui toda terça às 19 horas, mas caso você esqueça, a gente te lembra, é só você apertar o sininho. Bom, o Death Note ele começou a ser lançado em 2003. Na verdade, ele foi lançado entre 2003 e 2006. Já acabou, né? Há bastante tempo. Ele começou a ser lançado, na verdade, na Weekly Shonen Jump, que é a mais antiga e mais vendida revista de mangá da história. Outros mangás que surgiram lá, que você provavelmente conhece, surgiram ou foram publicados lá durante um tempo significativo, né? Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Naruto, One Piece. Aliás, One Piece tá rolando até hoje porque esse mangá ele não tem fim. Como ele fez sucesso muito rápido, ele já foi lançado em 2004 no formato Tankoban. Ele traduz livremente, isso aí é Google total, tá, gente? Eu conheço pouco, assim, dessa questão de editorial. Mas o formato Tankoban é como se fosse o livro independente, que é esse quadrinho que tem só ele, né? Porque a revistinha do Weekly Shonen Jump, ele tem várias séries. Assim como no mercado americano, as revistinhas de super-heróis, por exemplo, elas são publicadas em formato tem no mesmo volume tem quadrinho do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha. E aqui no Brasil não, a gente tem a revistinha do Batman separada, né? No Japão, os mangás são publicados em coletâneas com vários mangás juntos, e só os verdadeiros sucessos de público é que são publicados nesse formato aqui, sozinho, digamos assim. Esse formato aqui, na verdade, eu não sei o nome, ele tem 2 volumes, ele foi publicado assim, se eu não me engano, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ele foi publicado pela JBC, deve estar dando pra ver aqui. Originalmente eram 12 volumes, né, em formato Tankoban, e aqui tem 6, obviamente com 2 volumes do original em cada, por isso que ele é grossinho assim. Dá pra ver que é uma história que não é tão grande, dá pra ler eu acho que num mês você lê tudo, até porque tem figuras, então vai mais rápido. E na verdade tem um 7º volume também com esse mesmo visual aqui, que é o volume de extras. Tem lá a história original, que é o one shot, que é o que eles chamam de uma historinha que é fechada em si própria, assim, é uma historinha como se fosse uma história de um capítulo. Lá tem a história original que originou esse mangá, tá esquisito, mas acho que não tá errado não. De onde surgiu essa história aqui, né, do Death Note? Eu não li, eu não tenho o 7º, na verdade, então eu só tô comentando caso você queira comprar a coleção completa. Alguns desses às vezes se esgotam, então o preço deles dispara. Então eu realmente recomendo você comprar a coleção toda, até porque se você ler o primeiro, você provavelmente vai querer ler tudo. Falando da sinopse em si, né? O quadrinho ele começa mostrando um mundo diferente do nosso, onde vivem os Shinigami, que são os deuses da morte. Pelo menos aqui, né? Eu já ouvi esse termo em outros animes, mangás que seja, e talvez o significado mude um pouco. Mas aqui é como se eles fossem um deus da morte, é uma figura como se fosse um anjo meio gótico assim, e eles vivem nesse mundo paralelo ao nosso, e tem o Ryuki, que é um desses. A princípio ele não tem nada de especial, mas logo no início já fala que ele tem um Death Note sobressalente. Eu já vou explicar o que é o caderno. E aí, porque ele tá entediado, ele resolve pegar esse caderno sobrando que ele tem, ele escreve as regras de uso do Death Note no caderno e lança ele no mundo dos humanos, onde ele é encontrado por acaso pelo Light Yagami, que é o protagonista de fato do quadrinho. E explicando o que é o Death Note em si, né? Aí vai entrar o fator mangá, obviamente, ele vai ficar um pouquinho doido, mas o Death Note ele é um caderno mágico, digamos assim, onde se você escreve o nome de qualquer pessoa, você tem que saber o nome da pessoa, obviamente, para você poder escrever, e você tem que ter na sua cabeça o rosto dela. Isso serve como um mecanismo de defesa para você não matar todas as pessoas que têm aquele mesmo nome. E como eu acabei de falar, né, a pessoa que tem o seu nome escrito no Death Note, ela morre em 40 segundos se você não der detalhes. Ao longo do mangá, ele vai testando os limites do Death Note. Tem algumas regras que o próprio Ryuki ensina a ele, tem outras regras que ele vai aprendendo, né, descobrindo os limites do caderno. Se você só escreve o nome no caderno, ele morre de ataque cardíaco em 40 segundos. Ou você pode programar a morte para outra hora, ou você pode colocar uma outra causa de morte, contanto que não seja impossível. Ele tenta, por exemplo, matar um presidiário em Paris, tipo, o cara tá preso no Japão, ele tenta fazer o cara morrer em Paris, ele não consegue. Mas ele pode colocar, ele faz as pessoas serem atropeladas, por exemplo, ele consegue manipular o ambiente ao redor dele de modo que a pessoa morra. Tem uma regra também que a pessoa não consegue matar outra, você não pode manipular alguém para causar um outro assassinato, e algumas outras regras que, se eu ficar explicando caso a caso aqui, além de ficar muito longo, eu vou entregar muito da história. Mas não são regras tão complexas assim. Como ele vai apresentando aos poucos nesse primeiro volume aqui, ou primeiro e segundo,
como você queira pensar. Ele vai realmente usando aos poucos e em favor da história. Ele faz algumas coisas que às vezes você não entende porque ele está testando aquilo, e aí lá na frente ele usa isso como um recurso e você entende por que ele testou aqueles poderes, o caderno no caso. E o Light, ele é um estudante brilhante do Japão, ele tem 17 anos, dá a entender que ele está assim no último ano do ensino médio, né? Ele está se preparando para o vestibular, ele é o aluno prodígio e tudo. E quando ele acha esse caderno e ele testa os poderes dele, depois de ter lido, ele fica um pouquinho cético a princípio, mas ele testa o caderno e ele decide começar a matar vários criminosos para tornar o mundo um lugar melhor, né? De acordo com ele. Só que assim, já no primeiro volume ele já tá matando polícia que vai atrás dele, já tá matando pelos próprios interesses. Uma coisa interessante nesse quadrinho é que apesar do Light ser o protagonista, em nenhum momento o mangá tenta fazer você torcer por ele de verdade. Ele é carismático, obviamente, é um personagem interessante, mas ele não tem um apelo de que você torça por ele porque ele é meio cinza, que nem no início do Breaking Bad, por exemplo, você torce pro Walter White por mais que ele cometa crimes. Aqui não, ele é claramente um psicopata, ele mata sem medir as... Não é sem medir as consequências, né? Ele mata sem pensar duas vezes. Quem se meter no caminho dele, ele vai matar mesmo. Então ele mata assim, em, sei lá, em 5 dias ele mata uns 50 criminosos. Isso chama a atenção das autoridades, né? Por mais que seja ataque cardíaco, é muita coincidência. E aí a Interpol forma uma força-tarefa para ir atrás dele, o que a princípio parece impossível, né? Porque ele mata de maneira mágica, sem deixar vestígio nenhum. Só que aí eles apresentam lá um super detetive, uma coisa meio... quase um Sherlock Holmes, né? Aquele detetive que soluciona os casos impossíveis, que é o L. E ele realmente já era misterioso antes da história do quadrinho começar, só que isso funciona como uma vantagem pra ele, porque o Light, ele não sabe o nome do L verdadeiro e nem o rosto. Ele até vai na televisão e desafia o Light a matá-lo e tudo. Na verdade, ele trata ele como Kira, ele é o nome de assassino que ele ganha assim no quadrinho, que seria como falar killer em japonês, né? É a pronúncia que seria Kira. E aí eles falam dessa maneira, como se ele fosse um anjo da morte. Então começa esse embate a princípio. Ele não sabe o rosto nem o nome do detetive, que ele quer matar, obviamente, porque ele é arrogante. E o detetive não faz nem ideia de como ele mata, ele não consegue imaginar. Ele entende que é uma maneira meio sobrenatural, e aos poucos ele vai entendendo que ele precisa do rosto, precisa do nome. O mangá, ele dá soluções muito criativas para dar chance aos detetives de realmente pegar o assassino, né? Apesar de, obviamente, eles não estarem muito perto nesse primeiro volume, ainda tem mais 5 para ler. O mangá, ele realmente consegue equilibrar o jogo sem parecer muito forçado para os policiais. Não são soluções mágicas, mas sem também deixar o Kira inalcançável. Esse equilíbrio no mangá eu acho que é uma das coisas que faz você realmente ficar com vontade de ler tudo. A título de curiosidade, é um mangá que já tem aí uns 15 anos, né? Eu falei 2003, mais de 15 anos na verdade, quase 15 anos que ele terminou na real. Então, assim, ele já teve adaptações diversas, né? Ele tem um anime que eu vi um pouquinho, muito antes de eu ler o mangá, eu vi alguns episódios, mas eu não lembro mesmo, então, assim, não sei se é uma boa adaptação ou não. Ele tem alguns filmes japoneses, tanto da própria história quanto a história que se passa depois. Eu só li a sinopse, nunca assisti. Ele tem uns jogos de DS também, não sei como é que isso funciona, mas ele tem uns jogos. Ele tem um filme americano, rolou há pouco tempo, eu acho que é de 2019, inclusive, que foi super criticado, e aí eu não sei o motivo, também não vi. Então, assim, eu não sei se é porque eles transformaram uma história que... Assim, a história se passa no Japão, né? Na região lá de onde fica Tóquio. Mas eu acho que a história é super universal. Eu acho que ela realmente poderia se passar em qualquer lugar. Eu não vejo características fortes do Japão nessa história. Ela poderia realmente se passar nos Estados Unidos, se passar no Brasil. Sei lá, eu acho que ela poderia, pelo menos a princípio, né? De repente aqui ela fica um pouquinho mais localizada. Mas a princípio, do que eu li nesse primeiro volume aqui, a história é realmente universal. Então, assim, eu não sei se ela se adaptou mal pro contexto americano ou se ela foi emburrecida pro cinema do grande público, porque isso acontece muito com o cinema americano. Eles têm uns históricos, né, de pegar um filme estrangeiro e fazer uma versão muito rasa. Então pode ter sido isso. Ou pode ter sido também, que é uma experiência que eu tive com adaptações em live action de animes, de mangá em geral, é que pra mim, anime e mangá não funciona em live action, com atores de verdade. Até o Avatar, por exemplo, que nem é uma produção japonesa, mas ele tem esse sentimento de anime, digamos assim, né? O desenho do menino com a seta na cabeça, não o filme do James Cameron, obviamente. Até o Avatar, por exemplo, que tem uma pegada de anime, quando fizeram um filme ficou horrível. Eu acho que o visual, a estética, porque aqui no Death Note aparecem os Shinigamis, né, que são os demônios e tudo. É a única coisa diferente que tem, ok, mas assim, o visual não funciona em live action, sabe? Se você vê cenas o visual do demônio é esquisito pra caramba. Mas a título de curiosidade, na versão americana ele é dublado pelo William Dafoe, que é um ator conhecido, pelo menos. Eu não vi outros rostos conhecidos no filme, assim, o Light não é conhecido. O L, na verdade, eu lembro vagamente do rosto do ator, mas, assim...
aqueles atores que você... Ah, legal, já vi esse cara aí, qual é o nome dele? Não faço ideia. Acontece assim também. Que, aliás, até acontece na série do Leviatã Desperta também, que eu falei semana passada. Eu nem comentei isso. Tem uma porrada de ator super B na série também. Tem, tipo, Justiceiro de 2004, o Sol, não, o Mike do Breaking Bad, tem um monte de ator B lá. Então, assim, deu pra ver que não era uma superprodução, o que não é desculpa pra Netflix, porque eles fazem produções com grandes atores, então parece que eles tentaram, mas não muito. Eu acho que já tem até uma continuação confirmada, mas realmente não tenho vontade de ver, porque, sei lá, pra mim é uma linguagem que realmente não funciona. E tem um musical também do Death Note. Eu imagino que seja só pro público japonês, né? Assim, embora eu não tenha visto cenas, eu imagino que seja em teatro. Não tô imaginando que tenha circulação de um DVD com musical por aí, mas se você é muito fã da série, fica a dica aí pra dar uma conferida também. Mas, embora eu não tenha consumido nenhuma dessas outras mídias, o mangá tá recomendadíssimo mesmo. Semana que vem eu vou falar de um quadrinho também, porque eu atrasei um pouquinho a leitura com o Leviatã Desperta, e a gente tá gravando um pouquinho depois do saldo do carnaval, então eu não li tanto quanto eu deveria, mas eu realmente vou tentar achar um espacinho na minha agenda pra ler isso aqui tudo, vou tentar maratonar, mas pode ficar tranquilo que eu não vou deixar a produção cair aqui não. Não se esquece, antes de eu terminar o vídeo, já deixa o joinha aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Semana que vem, eu já tenho quase certeza do que eu vou falar, mas eu não vou dar spoiler não. Ativa o sininho aí que a gente te avisa, é mais fácil, e a gente se vê semana que vem.